Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai trazer mais um vídeo e vamos falar desse grande clássico mundial, que é o Estrela Vermelha contra o Partizan, que é conhecido como Derby Eterno. O vídeo vai funcionar como o anterior, eu não sei se vocês já viram, mas vou explicar aqui rapidinho. A gente vai colocar uma criação nossa aqui da equipe, né, que a gente gosta de fazer patches, trazer para vocês gratuitamente. E enquanto isso a gente vai comentar realmente a história por trás dos bastidores dos dois times. Vocês vão conhecer jogadores, curiosidades, títulos. Vai ser interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Os dois times já fizeram um total de 168 partidas. Foram 66 vitórias do Estrela Vermelha, 47 do Partizan. A primeira partida foi em 7 de janeiro de 1947 e foi com a vitória do Estrela Vermelha por 4-3. Contudo, não tardou para o Partizan devolver essa derrota aí, que com certeza custou muito caro. E venceu por 1-0 em 27 de abril de 1947. A maior goleada até então foi no dia 6 de dezembro de 1953. A Estrela Vermelha perdeu por 7-1. O jogador com mais aparições no Derby Eterno foi Sacha Illich. Ele jogava pelo Partizan e, além dessa façanha, né, também se tornou o jogador mais velho atuando no derby. Isso no dia 25 de abril de 2019. Tinha 41 anos e mais 116 dias de vida. Como eu disse, atualmente Elite é treinador do time búlgaro CSKA Sofia. A gente colocou a gameplay desse time e a gente vai trazer mais pra frente algumas curiosidades também. E teve passagem pelo Celta de Vigo, Galatasaray, Salzburgo e Larissa da Grécia. Tem 19 títulos acumulados na carreira. O segundo jogador com mais aparições foi Monsilo Vukotic, com 25 gols, jogava no Partizan. Terceiro, Bora Kostic, 23 gols, jogava pela Estrela Vermelha. E o quarto, Dragan Dazikic, com 21 gols, jogava pela Estrela Vermelha. Agora, o jogador que teve mais gols, Marco Valok, totalizou 13 gols no Clássico e jogava pelo Partizan. Já na Superliga Sérvia, o Partizan está em segundo lugar, com 10 pontos atrás do Estrela Vermelha, 4 pontos à frente do Baka Topola. Já na ponta de baixo da tabela, o Radnik tem 17 pontos, Javor 16 pontos, Mladost 13 pontos e Radnik apenas 8 pontos. Voltando a falar do Partizan, o Partizan foi fundado em 4 de outubro de 1945, atualmente tem 77 anos. O estádio ele leva o nome do próprio clube e tem capacidade para 29.775 pessoas. Além disso, né, vocês podem perguntar, Thiago, mas quais os critérios, né, para vocês escolherem os clubes que vocês estão falando, né? Eu sou novo no canal, estou vendo esse trabalho agora. Primeiro que surgiu quase de imediato foi o desafio, né, de trazer times de vários países europeus. Foi um desafio que me proporam, não só da Europa, né, de outros continentes também, que a gente não está habituado a ouvir. E o segundo, todo clube que se preze tem um rival à altura, então a gente vai trazer aqui, né, e vocês aguardem, vai ter bastante novidade. Vale a menção também, a gente, além desse trabalho, tem a questão dos pets, né? A gente conheceu um pessoal da Play Games Itaqui, Rio Grande do Sul. Até conversei com eles uns dias atrás. Fazendo menção aqui, vou colocar link para vocês conhecerem o trabalho. Então, pet bacana da Copa do Mundo, inclusive acompanhei ele jogando. Trabalho muito bacana mesmo. Foi bastante humilde, falando que não, ainda não é especialidade deles, mas vocês vão gostar. O link vai estar ali na descrição. Voltando lá, pro Partizan.
Quando se fala no Grande Partizan, a gente tem que fazer uma menção à década de 60, né? Foi onde, precisamente anos 61 até 63, o Partizan conseguiu títulos consecutivos. Naquela época era a primeira liga iugoslava. Contudo, na temporada seguinte, essa sequência foi interrompida graças ao Estrela Vermelha. Aí foi um dos capítulos realmente que deram pontapé para essa grande rivalidade. As campanhas foram tão boas que o clube foi apelidado de rolo compressor, vocês estão vendo, hein? Na Copa Europeia, que hoje a gente conhece como UEFA Champions League, exatamente em 65, 66, foi onde o Partizan participou e teve a campanha mais histórica até então. Naquela época eram 30 times e disputavam um sistema de mata-mata. O defensor do título era Inter de Milão, veio para tentar, mas infelizmente caiu nas semifinais contra o Real Madrid. E o Real Madrid já tinha uns 5 títulos conquistados. Primeira rodada, que era preliminar, o Partizan enfrentou o Nantes na França, no dia 22 de setembro de 65, e venceu por 2-0. Já o segundo jogo foi empate por 2-2. Contudo, né, o Partizan estava ganhando até os 69 minutos de jogo, porém sofreu empate com o gol do atacante Blanchet. Na rodada seguinte, isso em 9 de novembro de 65, enfrentou o Werder Bremen, da Alemanha. Em casa, venceu por 3-0, vitória confortável. Já no jogo de volta, o Werder Bremen ganhou por 1-0, porém bem longe, né, de incomodar na soma dos placares. Já nas quartas de final, enfrentou o Sparta Praga, e no primeiro jogo, foi fora de casa, teve uma derrota sofrível, né? Perdeu por 4-1. Foi bastante complicado, você deve estar pensando. Porém, no segundo jogo, 9 de março de 66, ele ganhou por 5-0. Vitória sólida para consolidar e passar para as semifinais. Já nas semifinais, o Partizan enfrentou o todo-poderoso Manchester United. O primeiro jogo foi em casa e venceu por 2-0. A segunda partida, em dia 20 de abril de 66, o Manchester United ganhou por apenas 1-0. E foi uma partida com público recorde, 61 mil pessoas. Para vocês entenderem a dimensão da campanha do Manchester United até então, na rodada preliminar ele enfrentou a JK Helsinki e no agregado placar fez 9-2. Se a gente desmembrar um pouquinho mais, a segunda partida ganhou de 6-0 em casa no Old Trafford. Segunda rodada, o Vards Berlim, na somatória ganhou por 5-1. Quartas de final enfrentou o Benfica, ganhou os 2 jogos, primeiro por 3-2, o segundo por 5-1, né? Vocês estão vendo que até então sempre teve uma goleada entre essas partidas ainda. Então o Manchester está fazendo uma campanha de 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 22 gols feitos e 6 sofridos. Mas só foi no ano seguinte, o Manchester foi campeão da Liga Inglesa e na temporada de 68, primeiro título da Copa Europeia. Além do futebol, o Partizan também desenvolve atletismo, basquete, masculino e feminino, xadrez, hóquei, natação, tênis, polo aquático, luta greco-romana, automobilismo, ciclismo, judô, rugby, taekwondo, vôlei masculino e feminino, boxe, basquete 3x1, que agora é modalidade olímpica, esportes eletrônicos, como vocês podem acompanhar aqui, né? Que é a proposta do canal: handball, karatê, tiro ao alvo, tênis de mesa e levantamento de peso. Atividades que foram encerradas, infelizmente, beisebol e esqui no gelo. O Partizan faz um trabalho que atende cerca de 400 jovens. São divididos em 6 categorias: abaixo de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15, 16 e 17. O intuito não é apenas esportivo, sim um crescimento pessoal, desenvolvimento de caráter e espírito esportivo. Vocês podem ver o slogan da associação mesmo, né?
e eu acho muito bacana e interessante. Eu não poderia deixar de mencionar aqui. Já a Estrela Vermelha foi fundada em 4 de março de 1945. Também desenvolve várias atividades em outras modalidades, como polo aquático, atletismo, basquete, tênis, tênis de mesa, xadrez, MMA, ciclismo, escalada, rugby, handebol, esqui, tiro ao alvo, hóquei, polo aquático, kickboxing, boliche, taekwondo, levantamento de peso, golfe, esgrima, natação, karatê, automobilismo e esportes eletrônicos. Até então, foi o único time dos Balcãs a vencer uma Copa Europeia. Essa edição começou em setembro de 1990, com 31 participantes, um total de 59 partidas e 190 gols marcados. Na primeira rodada jogaram Apoel contra Bayern de Munique, KA da Islândia contra o SKA Sofia da Bulgária, Dinamo Bucareste da Romênia contra St. Patrick's Athletic da Irlanda, Porto contra Portadown, Irlanda do Norte, Estrela Vermelha contra Grasshopper da Suíça, Valletta, País de Malta, Rangers da Escócia, Union Luxemburgo do país Luxemburgo, Dinamo Dresden da Alemanha, Malmö da Suécia contra Beşiktaş da Turquia, Napoli contra Ujpest Dozhka da Hungria, Sparta Praga da República Tcheca contra Spartak Moscou da Rússia, OB Dinamarca contra Real Madrid, Swarovski Tirol da Áustria contra Kuusizi, Finlândia, Milan ficou na posição de aguardo, Lillestrøm da Noruega enfrentou o Clube Bruges da Bélgica, Lech Poznan da Polônia contra o Panathinaikos da Grécia e Olympique de Marseille contra o Dinamo Tirana da Albânia. Passado de fase Bayern de Munique, CSKA Sofia, Dinamo Bucareste, Porto, Estrela Vermelha, Rangers, Dinamo Dresden, Malmö, Napoli, Spartak Moscou, Real Madrid, Swarovski Tirol, Clube Bruges, Lech Poznan e Olympique de Marseille. Na segunda etapa jogaram Bayern de Munique contra CSKA Sofia, o Bayern venceu os 2 jogos, Dinamo Bucareste contra o Porto, o primeiro jogo teve um empate de 0-0, segundo vitória de 4-0 do Porto. O Estrela Vermelha contra o Rangers, o primeiro jogo foi vitória de 3-0 do Estrela Vermelha, já o segundo empate por 1-1. Dinamo Dresden contra o Malmö, foram 2 empates, ambos por 1-1, disputa de pênaltis, o Dinamo Dresden venceu por 5-4. O Napoli contra o Spartak Moscou, foram 2 empates por 0-0, e na disputa de pênaltis, o Spartak ganhou por 5-3. O Milan enfrentou o Clube Bruges, o primeiro jogo foi 0-0, já o segundo 1-0 para o Milan. E o último dessa etapa foi o Lech Poznan contra o Olympique de Marseille, e Poznan conseguiu uma vitória por 3-2 em casa. Já o segundo jogo, vitória bem fácil do Olympique, bem sólida, por 6-1. Já nas quartas de finais, o Bayern de Munique enfrentou o Porto, o primeiro jogo foi empate por 1-1. O segundo jogo, vitória de 2-0 do Bayern de Munique. Estrela Vermelha enfrentou o Dinamo Dresden, uma classificação bem tranquila, 2 vitórias por 3-0. Spartak Moscou enfrentou o Real Madrid, primeiro jogo 0-0, porém a surpresa no segundo, vitória de 3-1 do Spartak Moscou. Milan enfrentou o Olympique de Marseille, primeiro jogo empate por 1-1, segundo jogo vitória por 3-0 do Marseille. Nas semifinais, Bayern de Munique contra Estrela Vermelha, primeiro jogo Estrela ganhou por 2-1 e no segundo jogo empate por 2-2. Spartak Moscou contra o Olympique de Marseille, primeiro jogo vitória de 3-1 do Olympique de Marseille. No segundo jogo, uma nova vitória do Olympique, 2-1. A final foi disputada em 29 de maio de 1991, no estádio San Nicola, na cidade de Bari, Itália. Foi empate por 0-0, apenas resolvido nos pênaltis, com vitória de 5-3 do Estrela Vermelha. Os artilheiros dessa competição foram Peter Pacaud, do Swarovski Tirol, e Jean-Pierre Papin, do Olympique de Marseille.
Tem uma razão para ser, né, apenas 31 times participantes, porque o Ajax foi punido, graças ao problema causado pela torcida na edição anterior da Champions League. Já na Copa Internacional, o Estrela Vermelha enfrentou o Colo-Colo e venceu por 3-0. Essa partida foi ainda disputada em jogo único, né, no Estádio Nacional em Tóquio. A Estrela Vermelha manda suas partidas no estádio Ajko Mitic, em homenagem ao jogador do mesmo nome, que jogou de 1945 até 1958 e ganhou 5 títulos da Liga e 4 títulos da Copa Nacional. É conhecido muito pela sua conduta esportiva, exemplar e caráter retocável. Tem 19 títulos da Liga Iugoslava, 5 títulos da Primeira Liga da Sérvia e Montenegro, 12 títulos da Copa Iugoslava, 9 títulos da Copa Sérvia e Montenegro, 5 da Copa Sérvia e 2 da Supercopa Iugoslava. O maior artilheiro da Primeira Liga Iugoslava foi Kosta Tomasevic, com 16 gols. Já da Primeira Liga Sérvia e Montenegro, Anto Drobinjak, com 22 gols. Já da Superliga Sérvia, Nenad Justrovic, com 13 gols. Competições europeias tem um recorde de 373 partidas, 162 vitórias, 87 empates, 124 derrotas. Nessa temporada, o Estrela Vermelha marcou 50 gols, um gol a cada 34 minutos, tendo uma média de 2,63 gols a cada jogo. Sofreu apenas 7 gols, cedendo um gol então a cada 243 minutos, uma média de 0,37 gols a cada jogo. O Partizan marcou um total de 46 gols, sendo um gol a cada 37 minutos, uma média de 0,79 por jogo. Sofreu 15 gols, concedendo assim um gol a cada 114 minutos, uma média de 0,79 a cada jogo. A Estrela Vermelha não tem jogos para esse ano, apenas o elenco sub-19, fará 3 partidas, justamente no dia 3, 10 e 17, e retoma as atividades oficiais no dia 3 de fevereiro, dentro de casa, contra o Vojvodina, pela 20ª rodada da Superliga da Sérvia. O artilheiro dessa temporada, né, é Aleksandar Katai, com 9 gols feitos, 18 aparições, mais 4 assistências, em 1.286 minutos jogados. As qualificatórias da Champions League é Osman Bukhari, com 4 gols, 12 assistências, 289 minutos jogados. Na Europa League, Gelor Kanga, com 6 gols, 1 assistência, em 497 minutos jogados.